Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso novo espaço VitalCast, onde nós vamos falar um pouquinho sobre como viver mais e melhor. Eu sou a Raíli, nutricionista consultora da Vital Atma, e hoje eu estou com uma convidada aqui super especial, a Carol, nutricionista também da Vital Atma, que vai falar um pouquinho pra gente de um tema tão importante sobre os ômegas. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, Raíli. Eu queria agradecer o convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, espero que eu possa contribuir aí de alguma forma com esse tema que é tão especial para a gente, tão especial para a Vital, né? Isso. E, Carol, os ômegas, eles são muito essenciais para nossa saúde, né? Muita gente conhece, mas ainda tem muita dúvida sobre essa gordura boa que a gente precisa, mas que o nosso corpo não produz. O para que serve? Onde a gente encontra esses ômegas? Bom, quando a gente fala de ômegas, um mundo se abre, né? Então, a gente tem aí ômega 3, a gente tem ômega 3 vegetal e ômega 3 animal, a gente tem ômega 6, ômega 7, ômega 9, né? Então, hoje a gente vai aos poucos aí falar um pouquinho sobre eles. Mas o que é mais conhecido, o que é mais falado, eu acho que até o primeiro que dentro da ciência, né, a gente teve comprovação científica é mesmo o ômega 3, né? Então, o ômega 3 a gente tem aí de fonte animal, que é o EPDH, que vem de peixes de águas profundas e frias, né? E tem o ômega 3 de origem animal, que é uma das principais fontes é a linhaça, mas a gente tem também um pouquinho nas outras sementes. Então, no girassol, no gergelim, um pouquinho, mas assim, a semente que a gente pode considerar mesmo fonte é a linhaça, né? Então, quando a gente pensa aí em essencialidade, o que é um nutriente essencial? É o que você disse, aquele que o nosso organismo precisa, que a gente não produz. Então, se ele é essencial, a gente precisa e não produz, obrigatoriamente eu tenho que consumir via dietética, né? E aí que tá o X da questão. Porque quais são as nossas fontes alimentares de ômega 3? Então, principais, peixes de águas profundas e frias. No Brasil, a gente não tem águas profundas e frias, então boa parte dos peixes que a gente consome é cativeiro, né? Então, nossos peixes aí tem uma quantidade super baixa de ômega 3. E se a gente for pro ômega 3 da linhaça, que é o ômega 3 vegetal, é uma questão assim que é discutível, né? Quanto de linhaça eu tenho que consumir para ter disponível para o meu organismo 1 grama de ômega 3, que é o preconizado, né, pela Organização Mundial da Saúde. A gente nem tem hoje esse dado ainda, né? Então, é aí que vem como um grande aliado a suplementação, né? Então, com a suplementação, a gente consegue ingerir as quantidades ideais de ômega 3 no dia, tá? Não sei se respondi certinho a sua pergunta, mas eu acho que é importante você tocar nesse assunto, porque cada dia se fala mais da suplementação de ômega, né? E se fala muito das funções do ômega 3. Então, quais são as funções do ômega 3? Então, o ômega 3 ele tem uma importantíssima função anti-inflamatória natural, né? Então, ele é muito utilizado aí como coadjuvante mesmo ao tratamento de doenças inflamatórias, né? Então, artrite, artrose, uma tendinite, uma dor de tendinite, como qualquer estratégia aí que a gente for querer melhorar, né? Na verdade, diminuir o processo inflamatório. Doenças inflamatórias no geral. No geral, exato. Além disso, também tudo que está relacionado ao sistema nervoso central, né? Então, saúde do cérebro, no sentido de melhora de memória, melhora de concentração, até para pacientes com Alzheimer, autistas também tem uma indicação super importante hoje em dia de ômega 3. Gestante, né? Gestantes, perfeito. Então, hoje em dia, a gente tem aí guidelines de indicação, né, de ômega 3 para gestantes, que a gente tem até preconização de 300 a 600 miligramas de DH na gestação, e inclusive é super importante continuar suplementando após o parto, até 2 anos da criança, né, até a criança atingir 2 anos, porque depois do parto a criança ainda continua em formação, então ele é essencial para a formação de cérebro e retina. Então, se a gente for pensar aí a essencialidade do ômega, né, além aí de tratamento de sintoma, a gente tem que pontuar que o ômega, ele faz parte aí da composição da barreira das nossas células. Então, o nosso corpo, se você for ver, é feito de ômegas, né? Então, assim, por isso que ele é essencial e por isso que é tão importante a gente consumir a quantidade que é indicada,
né? Aí, tanto via alimento quanto via suplemento, é importantíssimo consumir ômega 3. E via alimento é muito difícil a gente conseguir a quantidade adequada, né, de ômega 3. Exatamente por isso, né? Se a gente for pensar nas fontes, os peixes têm uma quantidade baixíssima e a via linhaça ou via vegetal é aquele problema que a gente cai da quantidade. Exato. Precisa de uma quantidade grande e a gente tem É importantíssimo também a gente pontuar que o ômega ele se oxida com a luz. Então, quando eu me formei, nem vou falar aqui o tempo, mas muito tempo atrás, a gente indicava para os pacientes. Eu lembro que no início do meu consultório, eu indicava para os pacientes consumir a linhaça. Então, a gente falava para o paciente, ó, você pega a linhaça, pega uma colher de linhaça, muita gente acho que ainda deve fazer isso até hoje, coloca no liquidificador e bate a linhaça, porque quando eu bato a linhaça, eu exponho o interior, né? Eu exponho o ômega, então fica mais fácil de eu conseguir absorver esse ômega. Tá, legal. Só que enquanto eu tô batendo, esse ômega tá em contato com a luz e tá oxidando. Então, tá, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou quantificar o quanto dessa linhaça eu vou consumir, né? O quanto daquele ômega ainda é um nutriente que tá biodisponível, né? Digamos assim. Por isso que a farinha de linhaça tem tão pouco ômega. Exatamente. Porque ela fica triturada ali por muito tempo, né? E exposta num potinho transparente ali, exposta à luz. E muitas vezes aquele ômega vai oxidando, e a hora que a gente vai consumir quase não tem nada. A gente não consegue benefício nenhum. É exatamente isso. Perfeito. E, Carol, e hoje a gente tem muitas marcas, muitos produtos aí de ômega 3 no mercado. E como saber, né? Como escolher um bom ômega? Ótima pergunta. Quando a gente vai para ômega do peixe, né? Então, de origem animal, o mais importante que a gente tem que ver, primeiro, se esse produto tem os selos de certificação, né? Então, pode ser tanto o MEG3, a gente tem o IFOS ou IFOS, né? Tem gente que fala IFOS, tem gente que fala IFOS, IFOS, né? Que são selos que garantem que aqueles peixes têm, tanto vem de fontes seguras, né? O MEG3, ele traz aí a questão de isenção de metais pesados, de fontes seguras, quanto a questão de sustentabilidade também, que é algo muito legal, né? Hoje em dia, a gente não olhar só para o nutriente, mas sim para o planeta, né? Uhum. E o selo IFOS também é um selo que garante procedência, que garante qualidade, que garante que esse óleo não está contaminado. Então, é o primeiro de tudo, a gente olha se os produtos têm um desses 2 selos de garantia de qualidade. Segundo passo, muitíssimo importante, é ver a concentração, né? Porque o peixe é óleo, né? Tanto o ômega 3 aí do peixe quanto da linhaça é óleo. Então, é importantíssimo eu olhar dentro do produto que eu quero consumir, qual é a concentração de ômega 3 que eu tenho lá dentro, né? Se a gente pegar aí o Vital Fish da Vital Atman, o produto nosso, em 2 gramas de óleo, eu tenho 1.600 miligramas de ômega 3. Então, um produto que, naquela dosagem de óleo, eu consumo uma quantidade muito grande de ômega 3. Tem produtos aí que para atingir 1 grama de ômega 3, você vai ter que tomar 4, 5 gramas de óleo, né? E a questão é, esse óleo que está não em recipiente, digamos assim, né? Que não é ômega, é um óleo que é gordura, né? É uma gordura que eu tô tomando que, de repente, eu necessito dessa gordura, né? Então, às vezes vai estar sendo só mais um excedente de gordura vai na minha ser um dieta. excedente de gordura que vai se somar com todo o restante da gordura que eu tô consumindo no meu dia, né? Então, é importante a gente pensar nisso. Já que eu vou tomar um suplemento de óleo, no caso de origem animal, que ele tenha a maior concentração possível, né? Para eu ter menos óleo excedente. E se for de linhaça, se for de origem vegetal, é importantíssimo que esse óleo seja prensado a frio, né? E que ele não tenha passado por refino. Porque quando a gente não controla a temperatura de prensagem, a gente muda a formação da molécula desse ômega, né? Então, esse ômega ele se torna menos biodisponível. Então, de repente, eu tô tomando um óleo de linhaça achando que eu tô tomando um ômega 3, até um pouco de ômega 6 e 9, e, na verdade, eu até tô tomando esses nutrientes, só que eles estão na forma oxidada. Então, eu não consigo ter benefício. Não vai ter o composto ativo que a gente realmente quer, né? E a gente volta no que você acabou de falar. Volta no óleo a mais que está somando com tudo de gordura que eu estou consumindo, né? Então, a suplementação de óleo, ela é muito importante, só que a gente tem que olhar muito esse ponto. É importantíssimo suplementar um ômega, desde que seja de boa qualidade, de boa procedência, ou, no caso do vegetal, que seja prensado a frio. E a latinha também, né? Escura.
por conta disso que a gente já comentou da fotoxidação, Exatamente. né? Que o ômega, ele oxida com a luz. Então, o potinho ser escuro também é de Perfeito. extrema importância. Perfeito. É uma das coisas que a gente também tem que olhar. É porque a gente encontra uma variedade infinita, Sim. né? Então a gente tem que saber escolher o que a gente está comprando. E você comentou, né, que o ômega ele é muito bom para a saúde do cérebro, do coração, inflamação, né, anti-inflamatório. Mas tem muitos mitos também relacionados ao ômega 3. Não sei se você já ouviu alguns aí, mas eu ouço muito, né, o pessoal perguntando se ômega dá espinha, se o ômega 3 ele causa um aumento de colesterol. O que você fala pra gente desses mitos? Bom, vamos lá. Em relação ao aumento de espinha, o que acontece? A espinha é um processo inflamatório, né? Então, nem sou médica aqui, né? Mas eu sei que é um processo inflamatório. E ela tá ligada com o volume de gordura do meu dia, né? Nós nutris sabemos, então, quando eu excedo o consumo de gordura dietética diária, uma das primeiras coisas que acontece é o aumento de lipidação da pele. Né? Então, o que acontece? O suplemento do ômega 3, assim como todos os ômegas ou todos os óleos, quando a gente toma, ele vai somar com a gordura que eu estou consumindo no meu dia. E se essa suplementação, somado com a gordura, com o VCT, né, que a gente fala, de lipídio do meu dia, tiver alto, provavelmente eu vou ter um excesso de lipidação de pele, então eu vou ter um aumento da lipidação e pode ser que ocasione espinha. Mas é por causa do ômega? Não, né? É por causa da gordura dietética. Então, vamos assumir aí, vamos conversar que eu sou uma pessoa que eu não tenho um consumo alto de gordura, nem de gordura saturada, eu não consumo muita fritura, eu não consumo muito óleo e eu tô consumindo meu ômega 3. Provavelmente eu não vou ter espinha, tá? Eu consumo ômega há mais de 10 anos, até antes de entrar na Vital, consumo uma quantidade alta de óleo, né? E nunca tive esse problema com espinha. Então, eu considero sim um mito, né? Porque não é ômega 3. E, pelo contrário, se você for ver, né? Porque ômega tem 3 ação anti-inflamatória, exatamente, né? isso que eu ia dizer. O ômega 3 tem ação anti-inflamatória. Então, se você for ver, ele combate uma inflamação. Então, ele diminui aí o risco de ter espinhas ou a inflamação da pele também. Tá muito mais relacionado à alimentação do dia do que à suplementação. Exatamente. Né? Perfeito. E em questão do aumento do colesterol, tem gente que comenta, né? Se eu tomar ômega 3, vai aumentar o meu colesterol? Então, é ao contrário, né, Rai? É ao contrário, no caso do ômega 3, ele tem uma importante ação aí anti-inflamatória, né? Então, ele protege os nossos vasos, né? Então, ele tem uma ação de diminuir até o LDL. A gente indica muito, e no consultório a gente trabalha muito isso, né? A questão do paciente que chega pra gente com o LDL alterado. Então, a gente indica também o ômega 3 para ajudar nessa questão cardiovascular, né? Porque ele é um protetor do coração. Então, totalmente mito. Uma das principais indicações do ômega 3 é a saúde do coração, a saúde dos vasos, né? E não só o ômega 3 até. O ômega 9, ele tem uma ação antioxidante super potente. Então, ele também está relacionado à prevenção de aterosclerose por conta dessa ação antioxidante de proteção de vasos. Então, é totalmente mito essa. O mito pode vir, talvez, do aumento do HDL, né? Do colesterol, que as pessoas consideram bom. Sim. Que muitas vezes, na hora que toma o ômega 3, aumenta esse colesterol que é o considerado bom. Sim. Né? Às vezes vem daí esse mito. Se você for olhar a fração total do colesterol, que é o VLDL, que soma as duas frações, pode ser que ele aumente, mas ele vai aumentar porque o HDL aumentou e o LDL diminuiu. Perfeito. E vegetariano? Qual suplemento tomar, né, de ômega? Ele consegue tomar um ômega? O vegetariano, a gente tem hoje no mercado a opção do vegan, né, que são os produtos que são de algas, que é o DH de alga, né? O DH de alga é o mesmo DH que a gente tem no peixe, né? Só que, assim, vai faltar, digamos assim, o EPA, né? Porque o óleo de peixe, ele tem o EPA e o DHA. Então, o EPA, ele atende mais aí a questão anti-inflamatória. O DHA, ele até tem uma ação anti-inflamatória também, mas, assim, infinitamente menor se comparada com o EPA, né? Mas o DHA, ele atua muito para a saúde de cérebro e retina. Então, o paciente vegetariano que vai fazer uso de um DHA vegetal, por exemplo, ele vai ter ação do DHA. Ele não vai ter ação do EPA, porque nos produtos de alga não tem EPA, só tem DHA. Com certeza é muito melhor ele tomar a alga do que não tomar nada, mas uma estratégia também é ir para a origem vegetal. Então, a gente tem no mercado aí o próprio óleo de linhaça ou os óleos vegetais, né?
Importantíssimo ser um óleo de boa qualidade, como a gente comentou aí, prensado a frio. E a gente tem uma questão. Esse vegetariano, ele tá tomando ômega 3 porque o motivo pelo qual ele está tomando, ele está tomando ômega 3 pensando em saúde geral do organismo, pensando que é um nutriente essencial, como a gente falou no início, né? Pensando que a Organização Mundial da Saúde preconiza suplementar 1 grama de ômega 3, não estou pensando agora no tratamento de doenças. Tô pensando em prevenção de saúde. Então, eu vou tomar o ALA da linhaça, né? O ômega 3 da linhaça. Legal, legal. É importante a gente pontuar que se eu tomo o ALA da linhaça, esse ALA se converte em EPA e o EPA se converte em DH. Só que essa conversão é pequena, isso. Então, os estudos mostram aí, os mais recentes, que quando a gente toma o ALA da linhaça, de 0 a 21%, de 9 a 21% vai se transformar em EPA e de 0 a 9% vai se transformar em DHA. Então, ele não vai ter uma ação inflamatória tão importante. Então, se esse vegetariano está tomando para a saúde geral do organismo, maravilha, muito legal, é uma estratégia. Agora, se esse vegetariano está buscando tomar a linhaça, pensando em diminuir uma dor da tendinite que incomoda ele, é a tendinite de punho que incomoda, que ele não consegue fazer o tênis que ele tanto ama, aí já é mais complicado. Aí ele não vai ter uma ação tão evidente. Então, não é nem porque o produto que ele comprou não é legal ou o produto não tem os ingredientes. É por causa do metabolismo do ALA, da conversão do ALA mesmo. Mas, assim, sem sombra de dúvidas, é melhor ele tomar um óleo de linhaça do que não tomar. Uhum. Ele vai ter essa ação anti-inflamatória aí um pouquinho mais diminuída, mas ele vai sentir, sim, alguma coisa. Então, quando a gente vai escolher um ômega 3 para tomar, dependendo da ação que a gente quer, muda o suplemento que eu vou escolher. Perfeito. Né? Então, se eu quero um suplemento mais anti-inflamatório, eu vou buscar uma concentração maior de EPA. Isso. E se eu quero uma ação maior para a parte cognitiva, memória, concentração, eu vou buscar uma concentração maior de DHA. Perfeito. E a linhaça, quando que eu vou buscar, assim, eu quero um suplemento somente de óleo de linhaça? A linhaça, ela entra aí como coadjuvante. Né? Uhum. A linhaça, ela tem um pouquinho, ela é bem completa, então ela tem aí o ômega 3 da linhaça, ela tem um pouco de ômega 6, um pouco de ômega 9, 7 bem pouquinho, né? O 7 a principal fonte é a macadâmia, mas ela tem todos os ômegas num óleo só, né? Então, a gente consegue usar a linhaça para outros fins que não a ação anti-inflamatória, né? Como, por exemplo, a ação dos outros ômegas, né? Então, a linhaça, ela tem bastante ômega 6. O ômega 6, ele tem uma ação importantíssima de modulação de sistema imune. Então, fortalecimento do sistema imune, né? Para aquelas pessoas que ficam doentes sempre, que querem dar um up no sistema imune. Ela é indicada. Além disso, tudo que você for pensar em saúde de pele, né? Porque o ômega 6, ele participa aí da formação, da construção da pele mesmo. Ele entra ali na ceramida, na formação da ceramida da pele. Então, ele é um nutriente também estrutural, né? Então, a linhaça, ela vem com esses outros benefícios. O paciente também que tem olho seco, ela é sensacional para olho seco, porque o ômega 6, ele entra aí na produção da lágrima, né? Então, depende, é isso que você falou. Então, para eu escolher um bom suplemento, depende do sintoma que eu quero priorizar e o porquê que eu tô tomando aquele suplemento. Então, a linhaça, ela entra aí para problema de olho seco, né? Dermatite atópica, psoríase, porque ela melhora também a lipidação da pele. Pele muito seca. Exato, pele seca, psoríase, dermatite atópica também é muito legal, e olho seco. Então, são as principais indicações da linhaça, que não é exatamente a ação anti-inflamatória ou cognitiva, né? Cognitiva, exatamente. E eu ouço muito falar também sobre a linhaça para a saúde da mulher, né? Por conta, até mesmo nessa parte de lipidação, né? Que você falou da pele, eu ouço muito falar para secura vaginal e também para mulher menopausada. Tem alguma ação específica para a saúde da mulher? Para a saúde da mulher é isso que você falou mesmo. Eu não tenho lido muita coisa específica da linhaça em si, né? Para SOP, que é síndrome de ovário policístico. Já vai ser mais o A gente vai pro anti-inflamatório. Lógico, ela entra como um coadjuvante, né? Se você puder somar. Eu vou pensar em um blend para a saúde da mulher. Eu vou pegar o óleo de peixe, que tem uma ação importante anti-inflamatória, para SOP, e vou pensar nessa questão de secura vaginal, às vezes secura do olho. A mulher, quando entra na menopausa, a pele seca de uma maneira geral as mucosas, né? Sim. E é muito incômodo. Então, a linhaça é sensacional para essa parte. Eu poderia fazer um blend pensando em saúde da mulher, mas com certeza. Se a gente conseguir colocar a borragem ainda, maravilhoso, né? Porque a borragem, ela entra aí como... Ela é
Ela tem o GLA, né? Que o GLA, ele imita a ação dos fitoestrógenos, né? Então, ele consegue ter essa ação boa aí de suavizar os sintomas de TPM, os sintomas de menopausa. Então, se a gente conseguir ainda somar os 3 de uma vez só, né? Com certeza é um blend incrível para a saúde da mulher. Eu somaria com certeza. Borragem, prímula também é muito legal, porque também tem o GLA, que é o mesmo ácido graxo da borragem. Óleo de peixe e linhaça, sensacional. Um produto perfeito para a saúde da mulher. Perfeito para a saúde da mulher. Legal. Bacana. Bom, então nós vimos, né, que o ômega 3 é muito importante para a saúde cardiovascular, ação anti-inflamatória, artrite, tendinite, saúde cerebral, para gestante, né? Então a gente poderia dizer que o ômega ele realmente cuida de dentro para fora. Exatamente. Como o nome dele diz, ele é um nutriente essencial. E tem um assunto muito importante que é legal a gente trazer também, é a relação do ômega 3 e ômega 6, né? Que é algo muito, assim, muito prevalente, principalmente no meio da nutrição, mas eu acho que as pessoas, já chegou no conhecimento das pessoas, porque tem muita gente que vem conversar comigo sobre isso. Eu vou suplementar ômega 6, ele tem ação inflamatória. Então, isso é algo que é muito recorrente. Não sei se com você acontece das pessoas perguntarem bastante, Sim. né? Mas isso é um assunto que é importante a gente tocar, porque o que acontece? A gente tem aí uma relação que a gente precisa respeitar, que é uma relação de quantidade de consumo mesmo. Então, o ideal é a gente consumir 5... como fala? Ômega 6? 5 ômega... Como fala? Uma relação. Uma relação de 5 ômega 6 para 1 ômega 3. Então, se eu vou consumir 1 grama de ômega 3, eu posso consumir 5 gramas de ômega 6. Por que é importante a gente respeitar essa relação? Porque acontece, quando eu tomo o ômega 3 e consumo ômega 3 e ômega 6, o ômega 6, ele utiliza as mesmas enzimas que o ômega 3 utiliza no seu metabolismo. Então, o que acontece? Eu tomei o ômega 6, eu vou metabolizar o ômega 6. Eu tenho como subproduto dessa metabolização alguns mediadores que têm ação inflamatória. Então, por isso que todo mundo fala, eu não vou tomar ômega 6 porque ele tem ação inflamatória. Tá correto? Tá corretíssimo, né? Só que quando eu tomo o ômega 3 junto com o ômega 6, eu falo junto, não necessariamente no mesmo horário, no mesmo dia, né? Então, quando eu consumo fontes de ômega 6 e fontes de ômega 3, essas enzimas que convertem tanto ômega 6 quanto ômega 3, elas têm uma ação preferencial pelo ômega 3. Então, o que acontece? Elas vão metabolizar o ômega 3 e nessa metabolização eu tenho uma produção de mediadores anti-inflamatórios, por isso que o ômega 3 tem ação anti-inflamatória, e eu deixo de metabolizar o ômega 6, porque essas enzimas foram para o ômega 3. Então, o que acontece? O ômega 6, ele não, como que eu te explico? Não é que ele não se metaboliza, digamos assim, mas ele não passa para a etapa que ele se torna inflamatório. Então, eu diminuo a inflamação. E um ponto importantíssimo da gente falar, olha, quando eu entrei na Vital, há 10 anos atrás, que eu lembro que eu comecei a olhar os estudos traziam que a alimentação do brasileiro era 20 ômega 6 para 1 ômega 3. Por isso que aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo, mas vamos falar de Brasil, existe uma prevalência gritante de doenças inflamatórias, porque o brasileiro consome muito óleo vegetal, que é rico em ômega 6, né? Muita fritura, sim, muito óleo. Hoje, esses tempos para trás eu estava olhando os artigos, e tem os novos artigos que já falam que a alimentação do brasileiro já está próximo de 30 a 40 ômega 6 para 1 ômega 3. Então, isso é que é o mais importante, né? A gente priorizar o ômega 6 de boa qualidade. Então, se eu for consumir ômega 6, eu vou consumir de um óleo prensado a frio, de linhaça. Eu não vou consumir a fritura, eu não vou consumir o óleo de soja lá do mercado que eu usei para fritar. O problema não tá no ômega 6, está no excesso desse ômega 6. Está no desbalanço dele com o ômega 3. Sim. Então, se eu diminuo via alimentar, eu tenho uma alimentação saudável, né? Eu consumo um ômega 6, vou consumir um óleo de linhaça, ele tem ômega 3, mas tem ômega 6 também, mas é um óleo de boa qualidade. E eu suplemento ômega 3, esse ômega 6 não vai ficar em excesso. Então, eu não vou ter ação inflamatória, eu vou ter a ação benéfica do ômega 6, que é o que eu já falei pra você, né? Já citei aqui. Da pele. Que é de fortalecimento de sistema imune e saúde de pele. Perfeito. Né? Então, isso é muito importante, porque as pessoas têm um medo do ômega 6. O ômega 6 inflama. Inflama. Nessas condições, nesse ponto, entendeu?
Então, isso é muito importante. Cai tudo no balanço, né? Cai tudo no balanço diário. Diário. O que conta mesmo é o final do dia. É isso aí. Exatamente Perfeito, isso. Perfeito. É isso, Carol. Muito obrigada. Agradecemos demais a sua presença para falar aqui um pouquinho pra gente. E o que fica de recado aí é que nós temos que cuidar da gente de dentro para fora. Obrigada, Haile. Foi um prazer para mim aqui participar do podcast da Vital e eu fico à disposição e agradeço muito o convite. E aí, vocês gostaram deste assunto, deste novo podcast? Obrigada por assistirem até aqui. Curtem, comentem, compartilhem. Se vocês tiverem sugestão ou dúvidas de temas, podem mandar para a gente, que nós faremos vários episódios neste novo espaço do Vitalcast para falarmos um pouquinho mais de como viver mais e melhor.